Olá, boa noite, bem-vinda. Devem ser todas mamães, imagino, ou não. Muito bem-vindas, que bom ter vocês aqui. Hoje vou falar sobre o uso de óleos essenciais, né, para as crianças. Estava esperando um pouquinho aqui para ver se entra mais pessoas, mas de qualquer forma eu vou deixar gravada. E é claro que eu já estou aqui, né, na preparação com meu olhinho, que ajuda muito. A gente vai falar hoje sobre um tema de uso de óleos essenciais para as crianças, que é algo que a gente tem que usar com consciência, né? Com responsabilidade. Eu sou Ana Lívia Castro, eu sou terapeuta materno-infantil, tá? Trabalho com sono, comportamentos e emoções da criança e da família, e também sou consultora de bem-estar do Terra. Então, agrego muito, né, nos meus atendimentos o, o poder terapêutico dos óleos essenciais. E também na minha casa, né? Comecei a usar os óleos em 2018, para mim, com meus filhos, com meu marido, né? Mas eu falo que agora eu tenho três filhos. A Vicky, a menorzinha, hoje ela já está com 2 anos, na foto ela está menor, né? A Alice está com 4 e o John está com 7. E esse é o Fernando, meu esposo. Mas eu falo que agora, com a Vicky, a menorzinha, que foi assim, o que vem me motivando muito, 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 porque ela fazia uso de bombinha diariamente para asma e bronquite. E tem um mês e 10 dias no máximo, que eu comecei a usar os óleos essenciais e consegui retirar por completo a bombinha dela. E assim, é uma maravilha, né? Então, vocês vão ver aqui como que os óleos são seguros e bons para criança, né? Então, essa aula aqui, ela faz parte de várias aulas, né, que a gente faz da educação continuada, tá? Então, essa daqui hoje é a aula para o uso dos óleos essenciais em criança, tá? A gente tem essas 10 aulas, essas 10 temáticas, que toda quinta-feira tem um tema, então só para vocês, né, ficarem atentas para não perder, porque uma vai complementando a outra e quando a gente começa a estudar os óleos essenciais é muito importante a gente ir se aprofundando, porque tem várias temáticas e eu falo que os óleos essenciais a gente consegue levar bem-estar para todas as dimensões da nossa vida, né? Então, toda quinta-feira você pode ter acesso a essas aulas, tá? Sempre às 8h30 da noite. E eu falo o seguinte, sempre que você começou, seja como cliente, seja como consultora, né? Às vezes você está aqui hoje como convidada, ainda não é uma cliente preferencial do Terra, nem uma consultora, e você quer começar a entender um pouquinho dos outros. Então, é sempre importante sempre estar aberta para aprender mais, tá? Então, se você já é cliente, consultora, acesse a nossa plataforma The Members, lá tem muitos cursos para você aprofundar aí nos óleos essenciais, muitos materiais, né? Compre livros para você estudar, compre os vidrinhos, né, seus acessórios para você poder fazer os blends aí para sua casa, na sua família. Tem um grupo nosso de troca de experiências no Telegram ou no WhatsApp, vai depender de quem te cadastrou, como que é, né, a sua equipe. E a gente tem dois Instagrams também para vocês se conectarem, tá? Tem o Instagram de clientes e de consultores. Então, depois se conecte lá também, que é o somosessenciais.clientes e o somosessenciais.consultores. E sempre confira todas as oportunidades que estão aí abertas para você sempre conseguir ajudar quem você cadastrou e se você é cliente e consultora, também buscar informação com quem te cadastrou para você ir descobrindo como você pode crescer e conhecer mais, tá? Então, sempre ficar atento aqui para não perder nada. Então, vamos lá, né? O uso dos óleos essenciais em crianças. Primeiro, eu quero que vocês saibam que é seguro, né? O uso do óleo essencial é totalmente seguro, mas tem diferenças para crianças e adultos, tá? Não tem como falar que é igual, é totalmente diferente.
Porque crianças têm sensibilidades diferentes, o desenvolvimento do corpo é diferente. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E você precisa entender, por isso que eu falo que você tem que buscar informação, estudar, aprofundar, para você entender, né, o que que é esperado, qual que é o benefício para cada idade. Tem diferença para bebês, para crianças menores, crianças maiores, né? Então, nunca compare o uso de um adulto e de uma criança, que com certeza você precisa ter essa informação para fazer o uso correto e conseguir receber, né, conseguir ter mesmo os benefícios, né, terapêuticos que o óleo vai proporcionar, né, e sempre observando e testando, né, eu falo sempre isso, porque cada pessoa é uma, então cada criança é uma. Algumas são mais sensíveis que as outras, né, e isso, essa questão de uso dos óleos essenciais vale para todas as pessoas. Às vezes, para uma pessoa vai se dar melhor com um certo óleo, com a criança é a mesma coisa, né? Tem as questões que a gente tem que levar em consideração, que alguns óleos podem ainda não ser recomendados para a criança, então olhe sempre o rótulo, né? O que que pode causar, o que que não pode, mas são poucos, tá? Mas entenda. E a forma de diluição, de uso, tá? Para não trazer nenhum malefício e você poder usufruir do benefício do óleo, porque às vezes também não é que vai fazer mal para a criança, mas às vezes um óleo que não vai ter tanta potência, às vezes, para essa criança. Por exemplo, se eu usar só o lavanda para dormir, vai ser bom para mim. Mas para outra pessoa, pode ser que ela precise potencializar com outro óleo em conjunto. Com a criança é a mesma coisa, não é que você vai descartar o uso do óleo, mas é teste e observação. Às vezes uma criança vai ser mais sensível com o óleo, outras não, né? Não quer dizer que você vai dispensar ou vai achar que não funcionou. É sempre respeitar, entender a criança. Tá? Então, sim, os óleos essenciais são seguros para as crianças. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam com receio, com medo de usar em crianças, né? Então, se você tem essa informação certa, você vai saber como utilizar com seu filho, né? Indicar para as famílias também. Então, óleo essencial não é moda, né? Eu coloquei isso aqui porque, gente, existe há milhares de anos, milhares de anos. E eles são 100% naturais e seguros, desde que usados de forma adequada, né? Você tem que ter essa informação correta para você conseguir usar realmente e receber o poder terapêutico dos óleos essenciais. Então, não é modinha, né? Hoje em dia a gente escuta muito isso. Ah, é moda. Não, gente, é natureza. Né? Óleo essencial é a natureza mais pura que existe. E os óleos do terra, né? Eles têm essa certificação, passam por vários testes de pureza, de qualidade, que é o CPCG, né? Então, são altamente puros e confiáveis, tá? Então, estão altamente concentrados. Então, por isso você tem que ficar atenta à forma de usar, porque é um produto concentrado. Ele é natural, mas ele é concentrado. Então, você não pode simplesmente usar na criança, né? Porque pode ter alguma reação alérgica, né? Tem que entender qual que é o histórico da criança também, para você saber o que indicar e o que pode usar, tá? Mas usando da forma segura, você só vai ter benefício, tá? Então, mais uma vez, reforçando, sempre estude e consulte o consultor do Terra que te cadastrou, né? Ou seu líder. Leia sempre os rótulos dos olhos, sempre. Sempre faça teste. E lembre que usar no seu filho é diferente da forma que você usa em você. Não é igual o uso do adulto e da criança, tá? A criança é muito sensível, cada criança é única, então você tem que entender isso e respeitar. E confiar no processo, tá? E confiar no processo. Para algumas questões, a gente vê o resultado, né? Às vezes, numa noite, você vai ver uma melhoria no sono, né? Às vezes, na agitação da criança. Para outras questões, você precisa ter um uso contínuo para você ver esse resultado e manter, né? Igual eu estava dando um exemplo aqui da minha filha. Eu já comecei a ver, nos primeiros dias, ela ficou com a tosse muito forte, com a secreção muito forte.
Era o corpo, na verdade, expectorando, né? Essa secreção. Só que se a gente não tem essa informação, a gente acha que está piorando, e na verdade é a cura, né? Então você tem que manter o uso para você ver o resultado, para você alcançar o benefício, né? Então é muito importante isso, ficar atento a isso. E as formas de, de uso na criança, né? Doses e diluição. Então fique com isso em mente. Que a criança, ela não é um mini adulto, não é um mini adulto, tá? Ela tem, o corpinho está desenvolvendo ainda, as sensibilidades são diferentes, então não dá para usar igual, tá? Então aqui tem uma tabela para você ter uma ideia, uma noção das formas de uso, né? Comparando adulto e criança. Né? A gente tem essas quatro formas de uso, que é a aromática, né, que é inalando ou no difusor, não tem restrição de uso. Claro que você não vai colocar 20 gotas no difusor, né? Mas eu falo assim, não tem restrição. Mas vale sempre você ficar com o radar ligado, que eu falo, né? Mãe sempre tem que estar com o radar ligado. Você vai colocar um cheiro, pode ser que a criança não goste do cheiro também. Pode ser que ela não fique à vontade com o cheiro. Eu trabalho com sono também, né? Então, eu oriento muito essas famílias. Falo assim, é a sensibilidade sensorial da criança conta também. Então, às vezes a gente quer usar o benefício aromático, mas o cheiro é muito forte para a sensibilidade sensorial daquela criança. Então, a gente não vai estar usufruindo. Então, aí você pode fazer o quê? Substituições e ir testando para ver como que a criança, qual que a criança aceita melhor, né? E isso é a mesma coisa para gente. A gente também, às vezes, a gente prefere certos cheiros que outros, né? Só que se a gente, às vezes, tem um conhecimento terapêutico daquele óleo, mesmo que a gente não goste do cheiro, a gente vai continuar o uso. A criança, né, se ela precisa daquilo, você vai conversar, vai orientar. Mas se tem possibilidades de substituição, né, e você ir testando, tá tudo bem também. Então é importante isso para você conseguir que seja de forma agradável, tá? Tem o uso interno e oral. Por que que aqui é diferente, né? Os dois são ingestão. Só, o interno é quando a gente ingere na água. Ó, desculpa, aqui ficou errado no slide. O interno é quando é comprimido, ou vitamina, ou suplemento. O oral é quando você ingere na água, tá? Então, os dois são a forma é o quê? Ingestão, tá? Mais para frente eu vou mostrar aqui os produtos que a do Terra tem para criança, e no Brasil ainda não tem as vitaminas infantis. Mas vocês vão conhecer aqui que nos Estados Unidos e no Canadá tem esses produtos, tá? E, e oral não é recomendado para criança, tá? Não é. A ingestão de óleos essenciais não é indicado para criança, tá? E para adulto tem o uso certo dos óleos, tá? Mas para criança não é. E o uso tópico, que é o quê? Diluir no óleo vegetal para fazer uso tópico no corpo, massagem nos pontos, né, terapêuticos. Então, reforçando aqui, os óleos do terra são altamente concentrados e eles são puríssimos. Então, você vai começar sempre o quê? Do menos para mais. Se você usar, ver aqui, ó, a orientação, né, das gotas para criança, né? O uso tópico, de 1 a 2. Você nunca vai começar com 2, você começa com 1. É sempre do menor para mais, para você ir testando e observando. Você vai sempre começar do menor, tá? No total de 12 horas, vocês vão ver aqui, ó. Isso aqui é para o total ideal, né? O tópico. Por exemplo, você vai em 10 ml, vamos considerar, em 10 ml de óleo de coco fracionado, que é um óleo vegetal do terra, você vai considerar uma gotinha de óleo essencial puro, ou 2 gotinhas, dependendo da criança, já, tá, gente? Bebezinho, sempre uma gotinha, sempre uma gotinha, tá? Então, é sempre assim, do menos para mais. Ficou claro? Porque não tem como você começar já com 2. Pode ser que a criança tenha, né? Às vezes no primeiro dia ela estranhe, então você vai começando aos pouquinhos.
tá? Então, reforçando, crianças não são mini adultos, então, crianças não podem tomar suplementos de adulto, tá? Então, tem que ficar muito atento ao que é suplemento infantil e o que é um suplemento para adulto, tá? Leia sempre os rótulos, sempre. E use os óleos essenciais e os suplementos vitamínicos direcionados para crianças de acordo com a faixa etária da criança. Isso aqui é muito importante. Ter cuidado com as áreas sensíveis quando você for fazer o uso tópico no seu filho, tá? Nunca passar na área ao redor dos olhos, nunca, né? Tomar cuidado com pele machucada, ralada. Tem o óleo que é próprio, né, para ferida, para machucado. Então tem que ficar atento a isso. Nunca use dentro do nariz, dentro dos olhos, nos ouvidos. Então é responsabilidade do adulto passar na criança, se for uma criança maior, orientar essa criança, né? Indicar como que ela usa. O meu filho mais velho mesmo, ele tem 7 anos. E eu uso nele desde que ele tinha 3 aninhos, né? Então, hoje em dia, ele já anda com o rolãozinho dele na mochila dele, né? Já a minha filha de 4 anos, ela também tem um rolinho dela, mas ela eu já não mando na mochila com ela, né? Porque tem um jeito de usar, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. O adulto que tem que orientar a criança, tá? E aí, você pode ensinar. Eu acho muito bonitinho. A minha menorzinha, se eu não fico esperta, a minha menor de 2 anos, quando eu vejo ela tá com os rolões assim, ó, na cara. Então, tem que ter cuidado, porque ela está vendo a mãe, né? Eu fico o dia inteiro aqui. Se eu olhar para o meu lado aqui, eu tenho óleo essencial para esse lado, para esse, para tudo. Um machuca, eu já sou a louca do óleo essencial, entendeu? Qualquer coisa que acontece, Ana, para que é esse? Para que é esse? Os meus filhos mesmo falam, mamãe, passa um olhinho, mamãe, me dá um olhinho. Qual olhinho? Passa, mamãe, para dar um olhinho aqui para vovó, dá um olhinho para o papai. Então, já estão assim, porque eles me veem usando o tempo inteiro e eu também oriento, né? Qualquer coisa que eles têm. Então, tem óleo essencial para tudo. Você sabendo usar, você consegue te levar benefício para tudo. Tudo mesmo, é um bem-estar geral. Tá? Então, tem que ficar atenta a esse cuidado de segurança para a criança não usar em excesso e nas áreas né, que não são boas para a criança. Vai fazer mal. Tá? Outro ponto muito importante, a fotossensibilidade. O que que é isso, né? Sabe quando você mexe com limão e vai no sol, por exemplo? Né? Você queima, sua pele vai se queimar. Então tem que ficar atento aos óleos essenciais cítricos, né? Tem que evitar a exposição ao sol por pelo menos 12 horas depois do uso dos óleos essenciais cítricos, tá? Depois da aplicação. Então sempre leia a informação de segurança no rótulo do produto, tá? Sempre fique atento a isso, que mancha mesmo, tá? Armazene em local seguro. Aqui eu estou passando essas dicas de segurança para você, tá? Mantenha fora do alcance das crianças, sempre. E você sempre conversa e orienta o seu filho. Você vai explicar. Isso daqui não é, porque eles acham, né, que bebe, igual eu falei, a minha filha, é o rolão, né, que eu deixo acessível, então ele já é diluído, mas mesmo assim. Então tem que ficar atento, por quê? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se a criança não tem a orientação, ela vai ali e pega um vidrinho de óleo essencial, abre, ingere, põe no olho, vai ter alguma, né, alguma reação. E um conselho que eu dou, caso a criança, né, passe nos olhos, eu sei assim, que na hora do desespero a gente vai correr para lavar, mas a água, ela não tira o óleo, né? Porque o óleo essencial ele não dilui na água. Então você vai limpar primeiro com o óleo vegetal, é um óleo de coco do terra vegetal, passar, tirar o excesso do óleo e aí depois que você lava com água, tá? Porque a água não vai limpar, o óleo não dilui na água. Tá? Então, vamos lá. Quais são os produtos do Terra que foram pensados
nas crianças, né? Tem a linha Touch, na verdade, ela é para adultos, mas as crianças também podem utilizar. Peraí, saiu da tela. Mas as crianças também podem utilizar, porque já é uma linha que já é própria para uso, diluída, né? Já vem assim nesse vidrinho Rolon diluído. E é aquilo, sempre leia o rótulo, porque, gente, você não vai pegar um óleo, mesmo que seja um Rolon, da linha Touch, e passar num bebezinho, né? Às vezes você vai ter que pegar esse daqui, às vezes ainda dá uma diluída. Tá? Então, sempre fique atento, mais uma vez, os rótulos. Então, nessa linha Touch, você vai ter, tem o Brief Touch, o Deep Blue Touch, o Zengest Touch, o Frankincense Touch, o Lavanda Touch, o Melaleuca Touch, o On Guard Touch, o Orégano Touch e o Peppermint Touch. Então, vamos lá. O Brief, né, para explicar, ele é para quê? Para o sistema respiratório. Então, né, para aqueles momentos que está com tosse, com congestão nasal, ele é maravilhoso. Inclusive, o Brief é um dos que compõe a sinergia que eu fiz para minha filha, né, que ela se curou da asma e da bronquite. Tá? Além disso, tem outras, mas aqui esse Brief é para o sistema respiratório. Então, você pode o quê? Passar. Na hora de dormir, às vezes eu passo muito assim na gola do pijama das crianças, né? Se aquele dia está com o nariz escorrendo, com uma secreção, aquela coisa chata que incomoda o sono, né? Atrapalha mesmo o sono, né? Tem o Deep Blue, ele é para quê? Para aquele conforto na área que tiver dolorida, né? Às vezes machucou, caiu, ficou com um roxo. Então você pode passar ele e fazer uma massagem. E às vezes a criança, é só uma questão emocional, né? Quando eles caem, pedem um beijinho, aí você vai lá e faz uma massagenzinha, vai dar aquele toque, vai cuidar e ainda vai dar um toque de amor, né? Assim, emocional mesmo. E o Zengest, ele é para o sistema digestivo e intestinal, tá? O Zengest é para o sistema digestivo e intestinal. Então, para dor de barriga, ajuda muito, né? Às vezes, refluxo, azia, vai ajudar muito você fazer massagem mesmo, né? Na barriga, né? Então, às vezes até para um bebê que está sofrendo muito de cólica, né? Um bebezinho, ele é muito forte, tá? Mas, por isso que eu falo, sempre leia os rótulos. O Frankincense, ele é para quê? Um suporte celular e um equilíbrio emocional. Então, você vai fazer o quê? Uma massagem na coluna da criança, na sola dos pés, né? Para trazer aquele sentimento relaxante, de calma, tá? A Lavanda Touch, eu gosto muito nesse formato para andar na bolsa, para carregar na viagem, para picadas de inseto, sabe? Ajuda muito para isso, para o sono, claro, né? Você pode fazer uma massagem nos pontos de pulsão, né? Que ajuda muito para ajudar a criança a relaxar, né? O Melaleuca Touch, gente, o Melaleuca, ele é um antiviral, né? Então, para dor de garganta, dor de ouvido, né? Gente, lembra da segurança, você não vai pôr dentro do ouvido, é sempre a massagem na área externa. Então, você vai pegar atrás da orelha, fazer a massagem, né? Na garganta, você vai fazer a massagem na garganta, tá? Nunca dentro, nunca dentro. Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Para fungo de unha, ele é maravilhoso, o melaleuca. Ajuda demais. Ferida, para corte, para ralado, né? Alguma cicatriz. O OnGuard, ele é para o sistema, para imunidade, né? Ele é para imunidade, então ajuda muito se fizer massagem na sola dos pés, tá? O orégano, ele é um antibiótico. Então, para aqueles momentos, aqueles dias que, né, a criança já vem com essa tosse, congestão nasal, você também pode dar um suporte, né, potencializar o uso, às vezes, do Brief, dos outros, com o orégano, que é um antibiótico. E o peppermint, ele é muito bom para baixar a febre, tá, gente? Só que o peppermint tem muitas linhas, né, que falam que ele não é recomendado para crianças menores de 7 anos, tá? Então aí você pode substituir pelo Brief.
Agora, se a criança é mais velha, de 7, eu recomendo o peppermint, né? É, e é sempre assim, observando e teste. Sempre, para qualquer coisa que você for fazer, é assim. Tá? Então, essa é a linha Touch que eu amo, é super prática, dá para carregar, para levar para viagem, para tudo, e dá para os adultos e para as crianças com esse olhar de que é para a criança. Ficar atento aí, se é um bebê, se é uma criança, né? Como se ela realmente fica bem com esse óleo. E aí tem a linha da linha Kids mesmo. Essa linha aqui, ela é exclusiva para as crianças, né? Ela acabou de voltar, se for lá no site do Terra, vai encontrar todos agora, que ela é maravilhosa, eu tenho todas aqui. Inclusive, essa, o meu filho hoje, eu usei muito nele, o Stronger, que ele tava com o narizinho ruim, chegou da escola reclamando, então eu já passei nele, né? E quando ele tá assim, ele já carrega na mochila, o meu filho que já tem 7 anos. Então, nessa linha aqui, o que que é a linha aqui? Esses óleos também já vem nesse formato roll-on, já vem diluído, próprio para uso das crianças, tá? E as pessoas sensíveis também, né? Porque como ele já é mais diluído e pensando nas crianças, então ele também vai ser bom para adultos mais sensíveis. Então aqui a gente tem o quê? O Calmer, que é para o sono e para o relaxamento. Tem o Stronger, que é para a imunidade, né, que é isso que eu falei que eu uso no meu filho. O Thinker, que é para concentração e foco. Esse daqui é muito bom para criança que não consegue ficar sentada para estudar, né? Ele é um suporte muito bom para crianças, né, com TDAH. Ele é muito bom mesmo. Tá? Tem o Respir, que é para dores musculares. O Brave, para aquele momento, né, que a criança precisando ter coragem, né? Isso aqui é muito bom para quando a criança entra na escola, precisa se adaptar, né, a essa separação, né? Momentos que a criança está mudando algo na vida dela que pode trazer uma insegurança emocional. Então, você vai lá e usa o Brave, né? E o SED também vai ajudar muito nisso, muito. E tem o Tamer, que é para o sistema digestivo e respiratório, para fazer massagem. Todos vocês fazem massagem, tá? Nos locais mesmo. E ele é muito prático também para carregar na bolsa, para andar. Isso daqui, lá no Essencial, vai encontrar todos lá no site do Tem. Tá? E tem outros. Agora eu vou apresentar esses aqui que ainda não tem no Brasil. Tá? Se encontra nos Estados Unidos e no Canadá, que são o quê? Esses aqui são os probióticos, né? Sabor morango, específico para criança. Então, ele é muito bom para dar um reforço na microbiota, né? Na imunidade. Tem também esse complexo vitamínico aqui, que é como se fosse aquele, é de A a Z mesmo, né? Que a gente fala aqui, que é completo para tudo. Tá? Então, esse aqui é recomendado a partir dos 4 anos de idade. Tem esse, o ômega 3 também, né? E tem um sabor de laranja, que ele é feito exclusivo para criança, tá? Esses aqui você encontra nos Estados Unidos e no Canadá, tá? Então, gente, é maravilhoso a gente poder cuidar da saúde e do bem-estar das nossas crianças de forma natural. Dá muito alívio, né? Quando a gente descobre o poder dos óleos essenciais, quando a gente vê, igual eu falei aqui para vocês, quando a minha filha consegui tirar essa bombinha nela, que era todo dia de manhã, todo dia à noite, aí ela já estava aceitando bem, a gente sempre entrava com luz, com uma bonequinha para ela fazer na boneca e depois aceitar fazer nela. Só que tinha aqueles dias desafiadores que ela não queria que a gente fizesse de jeito nenhum, né? Tinha aqueles dias que ela estava na crise, que além desses dois momentos, ainda tinha que fazer de 4 em 4 horas uma outra bombinha à noite, né? Atrapalha muito no sono. Então, é estressante para todo mundo, né? Eu já tinha tentado tirar a bombinha 3 vezes com o acompanhamento da pediatra dela, que a gente faz o acompanhamento, né? A gente tem que continuar com o acompanhamento médico para ver como, para garantir a saúde da criança. E aí já tinha tentado 3 vezes e sempre voltava a tossir, sempre voltava a chiar, né? Então, agora, desde que eu comecei o uso contínuo dessa sinergia dos óleos essenciais para ela,
específico, estou usando todo dia na hora que ela acorda e antes de dormir. Ela teve resfriado, teve gripe, teve tosse, mas não voltou a chiar, né? Porque era impressionante. Mesmo com a bombinha, quando ela ficava resfriada, vinha as crises que eu tinha que usar essa segunda bombinha. Então, é maravilhoso, né? Porque é muito estressante, a gente ainda fica preocupado. E é um momento que você pode ainda fazer desse momento um momento de alta conexão com a criança, né? Que a criança precisa disso. E aí, se você traz isso para antes de dormir, que é um momento de separação do seu filho, né? Porque dormir é uma separação, a criança ela tem que fechar os olhos. Ela pode dormir junto com os pais ou longe dos pais, não importa. É uma separação, porque ela tem que se desligar do mundo e fechar os olhos para dormir. Então, se você inclui um ritual, né, com massagem, com óleos, é um momento de alta conexão que vai ajudar a alma da criança, né, a abastecer a alminha do seu filho para ele ir dormir saciado e abastecido, né, do seu amor, para ele conseguir ficar bem, né? E de manhã é a mesma sensação, porque a noite de sono, como é uma separação, de manhã a criança precisa matar a saudade, vamos falar assim, né? Então, se você aproveitar esses momentos e tornar isso rituais de autoconexão, vai ser bom para toda a família, né? Então, isso é muito importante. Depois eu vou ler aqui o chat, se alguém deixou dúvida. Então, eu queria falar o seguinte, né? Com tudo isso, eu fiquei muito mais assim, quando a gente vê o resultado na nossa casa, a gente quer transbordar isso para as outras pessoas. E é impressionante, depois que eu comecei a contar da minha filha, o tanto de mãe que passa pela mesma situação. E me procura, como assim? Nossa, minha filha já também tosse demais, é asma, é bronquite, né? É um desespero. E aí afeta o sono, ninguém dorme, todo mundo acorda estressado, é aquele estresse. Então, por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente usa, a gente vê os benefícios, a gente naturalmente compartilha com outras pessoas, né? Que a gente já viu isso, e aí você também quer que outras pessoas tenham esse acesso, né? Então eu falo que o do Terra, né? A gente tem três tipos de pessoas, né? Quem faz uso do Terra. Tem aquela que é usuária, né? Que vai você que vai usar os óleos essenciais, né? Tem a criança, então, tem aquela pessoa que é quem compartilha, que é isso que eu falei. Já viu os benefícios e naturalmente a gente compartilha, né? E aí, o que acontece? Fazendo isso, compartilhando com outras pessoas, outras mães me procurando, também querendo essa transformação, né? Investindo nos óleos essenciais, essa pessoa que compartilha, ela também vai ser paga pelos seus produtos, né? Ensinando os seus amigos a usar. E tem aquela pessoa que é consultor, né? Que eu falo, que desenvolve um negócio para ela gerar uma renda complementar da sua vida, né? Para mudar completamente, às vezes até de negócio, de profissão, que ela gosta tanto que ela quer abranger, né? Então são essas três pessoas que eu falo. E aí, por que que fazer uma parceria com o do Terra é um bom negócio? Gente, hoje, se a gente for observar, 65% em média no mundo, né? Se a gente pensar, 65% é de usuários, né? Essa taxa de retenção. Quem, quem usa, a maioria que está ali no do Terra é para uso pessoal. E aí começa a compartilhar com os outros, né? E dá para você abranger para o mundo inteiro, para todos os negócios, para todo o mercado, porque como eu falei, os óleos essenciais você consegue levar benefício para todas as dimensões da nossa vida, bem-estar, né? Então todo mundo é potencial cliente, se eu pensar, né? Os produtos do Terra, né? A gente tem essa experiência imediata. Então, a gente consegue ver isso, vivenciar isso imediatamente, né? Então, por que fazer uma parceria com o do Terra? Isso tudo vai trazer benefício para você,
né? Então, além disso, outras vantagens, né? Quando a gente escolhe fazer parte do terra. Quando a gente começa a construir, né, um negócio, né, investir aqui nos olhos, a gente desenvolver o nosso plano de negócio no do Terra, se você optar por isso, né, às vezes você está aqui hoje como cliente, ou você já é consultora, ou você só veio assistir, né, para conhecer um pouco dos olhos no uso das crianças. Se você escolhe, né, começar a investir no negócio do Terra, os seus filhos também vão herdar a sua posição no do Terra. Né? Eu vou explicar aqui mais para frente como como que funciona esse plano de negócio do Terra, tá? Então, é um negócio que ele não tem risco trabalhista, né? Não tem necessidade de você ficar investindo, né? Aquele negócio assim, você tem que estocar produto, tem que estocar produto, tem que estocar produto. Não, né? Você não tem custo fixo de locação, né? Nada disso, né? Você tem ainda liberdade de tempo e geográfico, que você pode trabalhar de qualquer lugar, né? De qualquer país. Você pode estar aqui hoje e amanhã resolver mudar, você vai continuar. Você que vai fazer seus horários, né? Maioria que é mãe. Então a gente busca isso, depois que a gente se torna mãe, a gente busca também conseguir conciliar, né, as crianças com trabalhar. Então o do Terra, ele favorece isso, né? Ele nos oferece isso, né? E saúde e bem-estar, quem não quer? Então é uma tendência mundial e é algo para sempre, né? E quando a gente descobre isso, todas essas vantagens e o poder terapêutico mesmo dos óleos essenciais, a gente quer levar para tudo, igual eu falei para vocês. Meus meninos já ficam, mamãe, tem um olhinho para isso, um olhinho para isso, um olhinho para isso. Meu marido esses dias acordou com o nariz ruim, eu fiz uma sinergia para ele. No mesmo dia ele ficou bem. Não evolui, né? Não é aquele negócio que. Não é que a gente não vai ficar mais, mas não evolui, né? Eu também acordei com o nariz, eu sempre tive sinusite, gente. Sempre, sempre, sempre. Se eu não tivesse os óleos essenciais, eu ia estar aqui hoje acabada. Por quê? Eu já comecei com aquele mal-estar, dor de cabeça, né? Coriza, a garganta arranhando, dor de ouvido. Se fosse antes, eu ia falar, ixi, a sinusite está chegando. E agora não, eu estou fazendo todo dia o meu shotinho aqui da imunidade, ó. Todo dia, ó. Meu marido até trouxe minha aguinha quente aqui agora. É copaíba, lemon e, cadê? E ongar. Eu pingo todo dia na aguinha morna e tomo, né? Além de usar o brief, né? Então, não avançou. Se fosse antigamente, eu já ia estar aqui com sinusite, tendo que ir no médico e começar antibiótico. Hoje eu usei até o orégano, que é um antibiótico natural, né, gente? Mas é aquilo, não é que você vai deixar de ir ao médico. Se precisar, você vai. Os olhos é para te dar um suporte, né? E aí não evolui. Quando você começa a entender o poder, como usar, você, né? O que é um resfriadinho não vai evoluir e virar uma sinusite, né? Não vai ser aquela chatice, né? Aquele negócio que te deixa acabada. Você vai conseguir lidar com isso, né? E ainda, além disso, ontem eu também estava com TPM, então eu já tenho um vidrinho que eu deixo, um mix, passei na minha barriga, que é o mesmo que eu passei, que meu filho hoje estava com dor na barriga, eu fui lá e passei nele, né? E o caso aqui, você poderia usar da linha Kids, ou usa em gel, né? O touch. Então, se você descobre isso, é natural, você começa a compartilhar, e você quer que todo mundo descubra isso também. Então, são inúmeros benefícios para você começar a usar os óleos essenciais para sua casa, compartilhar com quem você ama e levar para outras pessoas, outras famílias também, né, para também quiserem, né, descobrirem isso que você está vivendo. Né? E além disso, gente, no Brasil, a do Terra, ela cresceu 400% nos últimos 4 anos, tá? Então, inclusive, a do Terra vai ter a primeira fábrica dela fora dos Estados Unidos. Onde que ela escolheu? No Brasil. Mais de 50 milhões investidos no mercado brasileiro.
Então, é um negócio que tem futuro. É bem-estar e você pode viver disso, né? Então, olha que coisa maravilhosa, né? Além de você ser pioneira, porque é algo novo, está começando. Está começando, gente. Pensa bem, são 400 mil cadastrados no Brasil, isso é muito pouco. E, né, se a gente tem uma capacidade de chegar ao ranking de diamante, que é uma posição dentro do Terra, a capacidade é em média de 15 mil pessoas. Hoje, a gente tem apenas 150 pessoas no Brasil. Então, a oportunidade de você crescer é muito grande. É muito grande. Só para você entender. Esse daqui é, né, para você entender as possibilidades que você tem de bonificação dentro do Terra, né? Isso aqui é como se fosse uma escada. Você vai crescendo e vai ajudando a sua equipe também, vai desenvolvendo a equipe que está com você e vocês todos crescem juntos. Isso é algo que eu gosto muito, né? Com os valores do Terra, é que o líder cresce, mas ele leva junto a equipe. Então, ele desenvolve todos, né? Então, a do Terra tem inúmeras possibilidades de você crescer, né? E ter benefícios, bem-estar para a família toda. E isso, gente, olha só, é muito simples você conquistar isso. São 4 passos. É igual eu falei, você vai usar e você vai ver o resultado. Se você usar da forma correta e segura, você vai ver o resultado. Isso é fácil. E aí você vai compartilhar naturalmente, porque você vai começar a falar com as pessoas, e isso é nosso, né? A gente, se uma coisa dá certo, a gente vê que dá certo, a gente compartilha com os outros. E aí você começa a ensinar os outros e depois vai começar a estimular que eles façam o mesmo. Então, se eu pensar, é um negócio que é natural, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho que vender. Mas se você usa e ver o resultado, vai ser natural você compartilhar, querer ensinar, você vai querer que os outros também vivam essa transformação, né? E alcance esse bem-estar que você está alcançando. Então, vai ser natural. Então, é assim. Então, eu te pergunto, onde que você está hoje? Né? Carregando baldes ou construindo uma adutora, né? Então, vamos lá, vamos entender. Você está pronto para alcançar a sua liberdade financeira? Vamos pensar aqui. Era uma vez, né, tem essa história aqui. Era uma vez um homem que ele ganhava a vida carregando baldes de água. Todos os dias ele carregava a água da fonte mais próxima até a sua aldeia, que ficava a quilômetros de distância. Se ele quisesse ganhar mais dinheiro, ele ele ia ter que transportar muito mais baldes e trabalhar muito mais tempo e fazer esse trajeto várias vezes. E depois de muitos anos, ele se cansou de carregar os baldes. E depois vem a inspiração. Se ele usasse o seu tempo livre para construir uma adutora, ele acabaria se livrando do transporte diário de baldes, né? E assim ele trabalhou durante anos para atingir esse objetivo. E no dia que ele abriu a torneira, tudo mudou, né? A água já estava chegando até ele. Então ele conseguiu criar um suprimento ilimitado de água para todos. E com isso ele pôde melhorar a vida dos moradores da aldeia, juntamente com a sua, né? Então, muitas pessoas passam a vida trocando horas por dinheiro, né? Trabalhando em algo pelo dinheiro, você tem que precisa disso para viver, né? Às vezes não gosta daquilo, nem só ganha o que dá para sobreviver, nem traz bem-estar, né? E acaba perdendo o seu senso de propósito ou de realização, que entra nesse piloto automático, né? De ter que trabalhar, ter que trabalhar. E com a do Terra, qualquer pessoa pode escolher por criar seu próprio tempo, né? Onde vai focar sua energia, né? Pode ter liberdade financeira para construir a sua própria adutora de renda residual, né? Então, eu te pergunto, você está carregando baldes ou construindo uma adutora? Né? Se você estiver carregando os baldes, você está trocando seu tempo por dinheiro, você está tendo crescimento e salários limitados,
está tendo liberdade de tempo limitada e você está construindo o sonho do outro, não é o seu sonho. E se você está construindo uma adutora, você está construindo a sua própria renda residual. Você está construindo hoje, o que você vai colher lá na frente ainda vai ser um legado para os seus filhos. Que é um negócio que os seus filhos vão herdar o seu ranking no do Terra. O que isso quer dizer? Olha aqui, nesse quadro aqui, ó. Né? Se você chega aqui nesse topo, Residential, né, os seus filhos, eles vão herdar essa posição. Então, eles vão continuar com tudo que você construiu, com a sua equipe, que é uma empresa, né, que você vai construir. Então, é uma construção da renda residual. Tem limite para os seus ganhos, liberdade para fazer seus horários, ter tempo com seus filhos e construir o seu próprio sonho. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? E aí, quais são os próximos passos? Entender qual que é o seu perfil, né? E se você quiser construir a sua adutora, é só vocês nos procurarem, né? Quem quiser, meu Instagram é Ana Lívia Castro, tá? Ana Lívia Castro. Você pode participar de apresentações como essa, né? Para você entender mais sobre as oportunidades, sobre os ganhos, sobre os benefícios dos olhos, né? Então, se conectar e se empoderar, né? Acessar as áreas dos consultores, da área de membros. Se você já é consultora, acessar toda a plataforma que você tem acesso. Quando a gente se cadastra, a gente tem, depende da equipe. Na nossa equipe aqui, da Fabi Correia, a gente tem uma plataforma maravilhosa de cursos com materiais, né, com treinamento, que nos desenvolve, né? Então, esses são os seus próximos passos, tá? Então, quem quiser conversar mais, me chama no Instagram, Ana Lívia Castro. Deixa eu ver aqui. A Sara falou, eles causam reação alérgica? Olha, qualquer óleo, se você passar o óleo puro na pele, pode causar reação alérgica, não é recomendado. Por isso que o uso tópico é fazendo a diluição, tá? Não sei se a Sara tá aqui ainda. A Sara tá. Tá? Então tem que fazer com segurança mesmo, responsabilidade, tá? E sempre é aquilo que eu falei ao longo da aula toda, sempre testar, observar, tá? Então, ficar atenta a isso. A Flávia colocou aqui, Ana Lívia, eu gostaria de saber o porquê, como as diluições da sua filha, porque o meu pequeno que acabou de completar 3 anos também tem asma ou bronquite. Foi internado em agosto passado, consegui conter com os olhos e homeopatia, nada de bombinha, por 6 meses. E mês passado passou mais de uma semana no CTI. Preciso de uma receita eficaz para o uso contínuo. É a Flávia está aqui ainda? Acho que a Flávia já saiu. A Flávia está aqui. Então, ô Flávia, me chama no meu Analisa Castro, que a gente conversa sobre isso, né? Porque é aquilo que eu falei, cada criança é única, a gente tem que fazer, né, os testes, observações, né, com cuidado, com segurança, com as diluições. O que funciona para um pode não funcionar para o outro, tá? Mas para ela, só vou te falar assim, não dá para entrar em detalhes das diluições, mas o dela eu uso o Breeze, o Copaíba, o Lavanda e o Ongá, diluído. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não percam as próximas aulas, né? Igual eu falei, toda quinta-feira tem aula que faz parte dessa educação continuada. Então, são vários temas. A próxima vai ser sobre dores e inflamações, tá? São 10 temas no total. Então, toda quinta-feira, tá bom? Um beijo, boa noite, gente. Tchau.